né? Então vamos lá, fazendo a correção da prova. Colégio Militar de Fortaleza, 2018, língua portuguesa. Texto 1, a história dos javalis selvagens. Neste ano de 2018, a mídia noticiou que, na província de Chiang Rai, um drama era vivenciado por alguns jovens. Esse fato ocorria em um país bem distante do Brasil, a Tailândia, na Ásia. O problema decorreu porque os personagens dessa história real resolveram visitar um local acessível às intempéries da natureza, pois o sudeste desse continente é acometido por ventos, cuja direção é modificada de acordo com as estações do ano. Por isso, ocorreram chuvas torrenciais de junho a agosto. O acontecimento comovente a que estamos nos referindo ocorreu exatamente no dia 23 de junho, quando 12 garotos jogadores de futebol, todos pertencentes ao time chamado Javalis Selvagens, acompanhados do treinador Ekapol Chantawong, resolveram explorar a caverna Tan Luang. Segundo o que a imprensa anunciou, foi o técnico que convidou os rapazes para o passeio. Movido pela curiosidade, adentraram na referida caverna e acabaram presos com a rápida inundação ocorrida no local. Ao analisarmos o sentimento de curiosidade, o qual move a maioria das pessoas e, por certo, moveu também os membros do time de futebol em questão, lembramos do ditado popular: a curiosidade matou o gato. No site de curiosidades, há a informação de que esse ditado tem como objetivo alertar as pessoas quanto a possíveis riscos resultantes da curiosidade extrema. Na Idade Média, muitas pessoas não gostavam de gatos e produziam armadilhas para capturá-los. Os gatos, animais por natureza curiosos, acabavam caindo nas armadilhas e morriam. Em contrapartida, a curiosidade é considerada importantíssima por autores diversos. Entre eles estão Brian Grazer e Charles Fishman, os quais, na obra Uma Mente Curiosa, O Segredo para uma Vida Brilhante, fazem a seguinte afirmação: se boas maneiras são o lubrificante que permite que todos nós nos demos bem, curiosidade é a pitada de tabasco, que adiciona tempero, nos acorda, cria conexão e dá significado a quase qualquer encontro. É impossível ficarmos inertes diante dos meandros do cotidiano. Alguns acontecimentos geram ações e sentimentos, além de que certas ocorrências podem produzir no indivíduo curiosidade. Portanto, parece-nos que é prudente considerarmos a situação em que cada pessoa está envolvida para, assim, valorarmos a curiosidade. No caso da aventura dos javalis selvagens, o estado de aprisionamento em que ficaram poderia ter-lhes proporcionado a morte. Eles só foram encontrados por mergulhadores britânicos no dia 2 de julho. Portanto, resistiram 9 dias sem alimentos. Sobreviveram porque possuíam bom preparo físico e conseguiram beber água vertente na própria caverna. Além disso, quando foram encontrados, o salvamento não foi realizado de imediato, pois era necessário estudar qual seria a forma mais segura de retirá-los. Com esse estudo, levantaram-se as possibilidades de resgate por meio da escavação da superfície da caverna, pela espera da estiagem ou ainda por meio do mergulho em águas barrentas, todas perigosas e com risco de fracasso. Como estavam previstas mais chuvas e havia a iminência de um alagamento maior no local em que se encontravam os garotos, optou-se pelo mergulho, forma mais rápida de retirá-los da caverna. Desse episódio, ressaltam-se algumas lições. A predisposição humana para socorrer o próximo. Pessoas de outras nações, como os experientes mergulhadores britânicos, auxiliaram no resgate dos jovens, por meio do mergulho em águas lamacentas e em corredores estreitos. A utilização do conhecimento acumulado pela evolução do próprio homem.
A utilização para esse caso de corda guia de mergulho remete-nos ao fio de Ariadne, da mitologia grega, na qual Ariadne, filha do rei Creta, ajudou Teseu a vencer uma luta contra o monstro Minotauro, o qual se encontrava em um labirinto. Essa ajuda ocorreu porque a moça deu ao herói uma espada e um novelo. Ao entrar no labirinto, a linha seria desenrolada e serviria como indicador de caminho de volta para Teseu. Assim foi a corda guia para a situação dos jovens, os quais realizaram um dos mergulhos mais complicados já registrados na história da humanidade. O valor, terceiro episódio, né? Lições. O valor de uma aprendizagem. O conhecimento de idiomas estrangeiros fez com que o garoto Adul San-on, de 14 anos, conseguisse passar as primeiras informações aos mergulhadores britânicos, os primeiros a encontrá-los. Esse fato foi importante para os rumos que seriam dados ao caso e as lições aprendidas com a própria vida. A experiência advinda desse episódio marcou para sempre cada um dos envolvidos. O técnico da equipe afirmou que tanto ele quanto os jovens viverão de maneira mais cuidadosa, sem agirem de forma imprudente, e que checarão tudo antes de fazer qualquer coisa. Adul San-on afirmou que a experiência lhe mostrou a obrigação de ser mais consciente das consequências das ações praticadas. E Chanin, o Iborungrueng, o mais novo de todos, com apenas 11 anos de idade, relatou que foi a maior experiência já vivida por ele e que o fez aprender sobre os valores da vida, pois precisou ser paciente, ter força e não perder a esperança. Então, gente, só para dar no glossário tem aqui, ó. Se boas maneiras são o lubrificante que permite que todos nós nos demos bem, curiosidade é a pitada de tabasco. Pitada de tabasco, tabasco é um molho picante à base de malaguetas vermelhas, pimenta, né? Então, vamos lá. Vocês sabem, né, gente, que morreu um mergulhador nessa história aí, quando ele foi salvar os... Mergulhador. Hã? Mas morreu de verdade ou morreu na história? Morreu de verdade. Morreu um mergulhador britânico quando ele estava tentando salvar os garotos. Depois a gente vai ver o filme lá. Beleza? Então, bora lá. Ó. Texto 2, também ainda falando sobre o resgate, tá? De 2 a 3 mergulhadores acompanharam cada um dos meninos que usaram máscaras faciais enquanto eram guiados. Ó, cilindro de ar comprimido nas costas, né? Água turva e barrenta. E tá vendo? Tinha uma corda guia por onde o mergulhador passava com a criança, tá vendo? Afogado, guia. Cilindro para o garoto, claro, tem que ter oxigênio tanto para o mergulhador quanto para o garoto. A corda guia de mergulho, máscara de mergulho de rosto inteiro, que expulsa água por pressão, certo? E essa máscara, logicamente, se ligava com o cilindro de ar que ficava nas costas. Os meninos tomaram tranquilizantes e foram usadas macas para transportá-los, tá vendo? Eles vinham aqui, ó, deitado aqui em cima dessas macas. Agora, olha só que interessante, gente. O estreitamento aqui por onde o mergulhador tinha que passar, olha. Nos trechos mais estreitos, né, dos corredores que estavam cheios de água barrenta, os mergulhadores precisaram soltar o tanque das costas para passarem um de cada vez. Então, imagina aí um resgate muito difícil. Cadê? Ao longo do caminho, cerca de 100 pessoas participaram do resgate de cada criança. Ao saírem da caverna, os javalis selvagens seguiram de ambulância até o helicóptero. O voo da caverna até Chiang Rai, né, a cidade, dura cerca de 20 minutos. Do heliponto até o hospital, mais uma vez, são transportados de ambulância por percurso agora apenas 700 metros. Certo? Então, ó, saíram da caverna, pegaram o helicóptero, depois tiveram que entrar na ambulância de novo. Desculpa, vou abrir de novo, peraí. A Pro tá falando a resposta de uma questão já, né? Exatamente, lembrou, né, vida?
E aí, gente, ó. E aí, até chegar no hospital, né? Como foi o resgate? Beleza, foram 3 dias, tá? No primeiro dia, no dia 8 de julho, olha só, gente, eles entraram, que dia, hein? Acho que foi dia 20, né? 23? Só para a gente ter uma 23, lista. 20, acho que foi 23. Olha, 23 de junho, olha só para isso. Aqui, ó, 23 de junho, eles entraram na caverna. Olha o dia do resgate. 8 de julho, primeiro dia. Dia 2, descobriram, não foi? Dia 2, descobriram eles, durante 6 dias, ficaram planejando qual era a melhor forma de retirá-los de lá, de tão difícil que estava. Então, bora lá. Primeiro dia, resgataram 4 meninos, né? Dia 9 de julho, no segundo dia, mais 4. E no terceiro dia, no dia 10, 4 meninos e o técnico. O técnico foi o último. Vamos lá. Texto 3. Perdido em Marte, do escritor americano Andy Weir. Narra a história do astronauta Mark Watney, tripulante da missão Ares 3, a exploração de Marte. Já em solo americano, a tripulação Ares 3 é surpreendida por uma forte tempestade de areia. A missão é então suspensa e a tripulação vai embora, não levando Mark, certa de que ele tinha morrido em um terrível acidente. Ele estava apenas desacordado. Ao despertar, ele se vê completamente sozinho, ferido e sem ter como avisar as pessoas na Terra que ele estava vivo. Perdido em Marte, diário de bordo, Sol 6. Sol 6 é o nome do lugar onde ele estava, tá, gente? Estou ferrado. Essa é a minha opinião abalizada. Ferrado. 6 dias após o início daqueles que deveriam ser os 2 meses mais importantes da minha vida, tudo se tornou um pesadelo. Vocês sabem se essa história é verídica? A gente depois podia pesquisar, né? Prof, Pelo eu redor acho parece ser verídico, hein? Pelo... Eu não. Depois a É gente pesquisa. é o depoimento do astronauta que O que ficou preso. aconteceu, Pro? O que a senhora perguntou? Se essa história do astronauta é verídica. Se não me engano, meu Verídica é verdadeira, Prof? Verídica é Que não verdadeira? é verídica, é verdadeira. Não é, né, Daphne? Não, não é não, Pro. Sabe por quê? uma história. Não é, Pro. Mas a primeira é, tá, gente? Bora lá, bora continuar. Essa não é porque ninguém conseguiu chegar em Marte ainda. Verdade. Pai, mas tem gente já viajando para Marte, hein? Ou tá prestes para viajar. Sim, Já é porque tem- o pessoal só conseguiu chegar à Lua até por enquanto. Mas já tem voo programado para Marte aí, foguete, tem gente se candidatando, já tem um movimento assim, depois vocês procuram. Então, bora lá. Cadê? Ferrado. 6 dias após o início daqueles que deveriam ser os 2 meses mais importantes da minha Ô, vida, professora. tudo se tornou um pesadelo. Oi. Sol 6, eu acho que é Marte, né? Sol 6. Sol 6 era o local em Marte que ele estava, tá? Cadê? Nem sei quem vai ler isso. Acho que alguém vai acabar encontrando, talvez daqui a 100 anos. Que fique registrado. Não morri em Sol 6. O restante da tripulação certamente achou que eu tivesse morrido. Não posso culpá-los. Talvez decretem um dia de luto nacional em minha homenagem, em minha página da Wikipédia vá dizer: Mark Whitney foi o único ser humano que morreu em Marte. E provavelmente isso está correto, porque sem dúvida vou morrer aqui. Só que não em Sol 6, como todo mundo está achando. Vejamos. Por onde começar? O programa Ares. A humanidade voltando-se para Marte com o intuito de mandar pessoas para outro planeta pela primeira vez e expandir o horizonte da raça humana, blá, blá, blá. Os tripulantes da Ares 1 fizeram o que tinham que fazer e voltaram como heróis. Foram recebidos em desfiles, conquistaram a fama e o amor do mundo inteiro. A Ares 2 fez a mesma coisa em outro local de Marte. Receberam um aperto de mão firme e uma xícara de café ao chegar em casa. A Ares 3, bem, essa foi minha missão, certo?
não exatamente minha. A comandante Lewis era a responsável. Eu era apenas um dos tripulantes. Só ficaria no comando da missão se fosse a última pessoa que restasse. Quem diria? Estou no comando. Fico me perguntando se este diário será recuperado antes que o resgate da tripulação morra de velhice. Imagino que tenham voltado à Terra sãos e salvos. Pessoal, se estiverem lendo isso, a culpa não foi sua. Vocês fizeram o que tinham de fazer. No seu lugar, eu teria feito a mesma coisa. Não os culpo e fico feliz que tenham sobrevivido. Então, esta é a situação. Estou perdido em Marte. Não tenho como me comunicar com a Hermes nem com a Terra. Todos acham que estou morto. Estou em um AB, projetado para durar 31 dias. Se o oxigenador quebrar, vou sufocar. Se o reaproveitador de água quebrar, vou morrer de sede. Se o AB se romper, vou explodir. Se nada disso acontecer, vou ficar sem alimento e acabar morrendo de fome. Então é isso mesmo. Estou ferrado. Sol 6, região de Marte onde pousou a aeronave da missão 3. AB, espécie de casa desenvolvida no Centro Espacial Lyndon Johnson, NASA, Estados Unidos da América, para servir de abrigo a exploradores em condições hostis e extremas. Pode falar. Tá ferrado mesmo, porque demora 6 meses para ir até Marte com foguete e só pode fazer uma vez a cada 2 anos. Já pensou? Bora lá. Questão 1. De acordo com o texto 1, o drama vivenciado pelos javalis selvagens aconteceu por quê? A. Vocês estão me ouvindo bem, gente? Sim. Tá. Sim. Beleza. O contato com a natureza é essencial aos tailandeses? Não. Eu também, para que tanto contato com a natureza, né? B. Todos queriam testar a resistência física, qualidade essencial dos jogadores de futebol, então eles entraram na caverna para testar a resistência física? Não. Então, para mim, eles estão falando aqui, ó, que eles entraram lá, como diz o outro, de Lara, Eles né? entraram lá. De laranja. Curiosidade matou o gato. Sim. Eles entraram lá Ó. por causa da curiosidade. Movidos pela curiosidade, adentraram na caverna e acabaram presos com a rápida inundação. Então, olha só. Vamos ver. C, eles queriam, aqui, ó, não era testar resistência física, né, gente? A gente já viu isso. E não era o contato com a natureza, né? C, eles queriam provar aos familiares, serem mais curiosos que os gatos, eles queriam provar que eles eram... Não, mais curiosos que os gatos, não tem nada a ver. Nada a ver. D, eles resolveram visitar um local suscetível às intempéries da natureza. E todos, após o treino, desejaram tomar banho no interior da caverna? Não. Letra D. Tá, primeira questão, letra D, certo? Sim. Bora. Sim. Essa estava fácil. Então, olha só, gente, vamos aprender a ver os mapas. Então, o que ele está dizendo aqui, ó? No verão e no inverno, certo? Então, olha só, perdão. No verão, o vento, ele vai do oceano para, tá vendo, ó? Quando é em chuvas, época de chuvas, ele está dizendo aqui, ó, o Oceano Índico, o vento vai levar aqui, né, a chuva em direção ao Himalaia, certo? Ó, nesse sentido, Certo. tá vendo? E aqui, ó, isso porque eu tenho baixa pressão no continente. E aqui, esse gráfico aqui, né, esse infográfico está mostrando o contrário, né? Quando tem alta pressão no inverno, o que acontece é o inverso, né? Tá vendo aqui, ó? Então, bora lá. Segunda. De acordo com a imagem e o texto 1, as intempéries da natureza, né, as chuvas,
provocadoras do alagamento da região onde estavam os javalis selvagens ocorreram porque a referida região fica no Sudeste Asiático, região caracterizada por monções sazonais. O que é monção, hein, gente? Sim, eu acho que é a letra A. O que é monção? Hã? Monção, não sei o que é. Monção não é chuva? Ah, é. Monções, chuvas sazonais. O que é sazonal? Forte, chuva Sazo- forte, Sazonal. sazonal. Elas dependem disso aqui, ó. Sazonal. Eita, o que acontece com a minha tela, gente? Depende dos ventos. Exatamente. Depende dos Uma ventos e estação. de que mais? Uma Depende estação. Depende do verão, do inverno, né? É, da estação. Ó. Então, olha só. Sazonal é que depende da estação, né? Ó, aqui é verão, aqui é inverno. Sazonal que depende da estação do ano, certo? Monção é chuva. Então, olha só. Estação do ano. Uma hora chove, outra hora não chove. Isso que é sazonal, tá bom? Uma hora é seca, uma hora é alagado, certo? Então, olha só. De acordo com a imagem acima, e também, segundo o texto 1, são duas coisas, né? As intempéries, quer dizer, as chuvas, né, da natureza provocadoras do alagamento da região onde estavam os javalis selvagens, ocorreram porque a referida região fica no Sudeste Asiático, beleza, sim, né? Região caracterizada por chuvas sazonais, sim, uma hora chove, outra não. Ventos que sopram de acordo com as estações do ano, essa tá boa, né? Vamos ver o resto. Vamos lá. Ocorre no Sudeste Europeu, quer dizer que o acidente ocorreu lá na Europa? Não. Lá fora, né? Ele falou que foi na Ásia. Vocês precisam olhar que foi na Ásia? A própria coisa aqui está falando, ó, o Himalaia. Pro. Onde é que fica o Himalaia? Não sei, bro. Na Ásia. Na Ásia. Himalaia É, fica na na Ásia, de acordo com o Na texto. Ásia. Nunca comeu, Qual nunca, país? nunca comeu sal rosa do Himalaia? País É verdade, asiático. sal rosa do Himalaia, boa. E qual país que fica? O Himalaia. Ih, rapaz. Na Ásia. Agora complicou pra ele. Tá bom, vou ok. deixar para vocês Na pesquisarem. Arábia Saudita? Ó, vamos pensar, vocês não têm o hora aí em casa? China? Fica na China? Fica na Índia? A China. Na O Ásia. Himalaia está Índia, situado no Sudeste Índia, Asiático, Índia. no território Tá, da bora China, caminhar. incluindo Tibete, Índia, Paquistão, Butão e Nepal. Tá. Ô, Matheus, bora lá. C, fica no Sudeste americano? Não. Fica no Sudeste africano? Não. Fica na África. Fica no Sudeste do Himalaia? Região caracterizada por chuvas abundantes durante o ano todo? Não. Essas certas informações. Letra A. É, letra A, essa questão estava fácil. Tá. Tava? Então, bora. Segunda letra A. Sim. Terceira. Gente, o que está acontecendo com o meu negócio aqui? Terceira. A corda guia utilizada pelos mergulhadores no salvamento do garoto nos remete, né, conforme o que está contido na linha 45 do texto 1 e nas imagens do texto 2, ao fio de Ariadne. Lembra o que era o fio de Ariadne? Sim. Porque o fio de Ariadne era aquele novelo de lã que ela deu para Teseu na história da mitologia grega, né? Que ele entrou no labirinto e ele desenrolava o fio para poder sair depois do labirinto lá com o Minotauro, certo? Então, olha só. Cadê? A corda guia utilizada pelos mergulhadores no salvamento dos garotos nos remete ao fio de Ariadne,
Ela está fazendo uma comparação entre a corda guia dos mergulhadores e o fio da mitologia grega. Por quê? Era feita do mesmo fio que compunha o novelo? Utilizado para direcionar o caminho? Não. 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 Claro que não, né? que ele Não era usou para a feita de... mesma coisa. A função era a mesma, né? Mas o material não era. B. Representava a grande dificuldade pela qual todos teriam de passar durante a travessia pelas águas lamacentas, o que lembra a mesma dificuldade de Teseu em percorrer o labirinto? Não era isso que representava a coisa. A corda guia serviu para direcionar os mergulhadores? Sim. Já que a água barrenta impedia a visibilidade do Sim. caminho? Sim. Bem como, né? Sim. Ocorreu com Teseu, para que pudesse Essa sair do prova é a labirinto. número 61? Essa aqui é boa, eu não sei, não me lembro. Acho que Essa 58, é boa, né? Pro. Essa é boa, né, gente? A Sim. corda a corda guia foi utilizada, né? Cadê? Conforme o que está contido, Letra C. facilitou o mergulho, Eu também já porque sei. servia de apoio na hora do cansaço, assim como auxiliou no momento da aflição de Teseu. Quer dizer que a corda era para ficar descansando? Não. Não era para ficar de apoio na hora do cansaço. O objetivo da corda guia era guiar. O próprio nome está falando, corda guia, vai me guiar. Ué. Diminuiu a Tipo sensação. do Bird A Box. corda guia, ela servia para diminuir a sensação de isolamento dos mergulhadores? Quer dizer que eu não vou me sentir isolado porque eu tenho uma corda guia? Não. Não, gente, essa questão também Não não é estava corda difícil, pessoa. né? Terceira questão, letra C. Ela serve A questão era de fácil. guia. Essa estava fácil, né? Quarta questão. Aham. Segundo o texto 1, no último parágrafo, o garoto mais novo, Shani, não sei o quê, afirmou ter aprendido valores da vida com o episódio na caverna. Gente, eu imagino mesmo o que esse menino não deve ter aprendido aí, hein? Essa aprendizagem ocorreu por quê? Vamos lá no texto 1, no último parágrafo. O que o garoto falou? Aqui, ó. Cadê? Cadê? Adu Saon. Tá aí, ó. Esse cara aqui, ó. E Xanin, o garoto mais novo de todos, com apenas 11 anos, relatou que foi a maior experiência já vivida por ele e que o fez aprender sobre os valores da vida. Ó, precisou aprender sobre os valores da vida, pois ele fala que teve que ser paciente, ter força, né? Quer dizer, ter força mental e não perder a esperança. Tinha que ter fé também, né? Muita fé que ele ia ser resgatado. Imagina, gente, se fossem vocês nesse contexto. Vamos lá. E o que ele está perguntando aqui? Cadê? Quarta questão. O garoto mais novo afirmou ter aprendido os valores da vida com o episódio. E esta aprendizagem ocorreu porque desenvolveu espírito solidário com os demais companheiros e aprendeu sobre a importância da meditação? Não. Acho. Não, tá errado. Eles não falaram nada de meditação. Ele falou esperança, né? Não falou nada. Ele falou sobre paciência, esperança, ter força mental, não foi isso? Deixa eu até Foi. voltar lá. Falou de esperança, paciência e... Força, né? Força mental, paciência e ter esperança. Foi isso que ele aprendeu lá. Então, bora aqui. B. Praticou a liberdade plena ao realizar o sonho de saber como era o interior da caverna? Uma aspiração comum aos jovens tailandeses? Não, né, Não. gente? Isso aqui não é liberdade plena.
Pelo contrário, né? Estavam presos. Ele não E tinha outra liberdade coisa, de sair da caverna. exatamente. E entrar na caverna é uma aspiração comum aos jovens tailandeses? Deus me livre. Né, Silas? Deus me livre entrar num negócio desse, uma barca furada. Ele exercitou, Nada a ver, nada a ver, nada a ver. o garoto mais novo, exercitou a paz interior nos dias em que ficou confinado com seus companheiros dentro da caverna. Ele exercitou a paz interior? Falou isso? É, porque deve ter sido bem calmo, né? Aquilo deve ter sido Mas muito ele calmo. exercitou isso? Bora lá, deixa essa ser aí. Ele vivenciou a simplicidade de uma vida desprovida de qualquer bem material, assim como pôde experimentar a prática do jejum. Olha, realmente eles não tinham nada lá. Imagina, só barro e água. Mas não foi isso que disse no texto que fez ele aprender. Não foi a vivência da simplicidade, certo? Falou que era o quê mesmo? Força, Mental. esperança, Força mental. força, paciência e não perder a esperança. Não foi esse Não negócio perder a esperança. esse negócio de eu fiquei em jejum, não falou nada disso, de prática de jejum. Essa D tá fora, né? Nada de prática de jejum. Olha só, letra E. Cultivou a paciência, a força e a esperança durante os dias mais difíceis de sua vida, na maior experiência por ele vivenciada. Ó, tá vendo? A letra E tá copiando igualzinha lá. Ele só mudou algumas palavrinhas, mas tá quase igual. Exatamente. Então, quarta questão, letra E. Beleza, gente? Sim! Beleza. O adjetivo inertes, linha 25 do texto 1, pode ser substituído sem prejuízo de significado por o que é inerte, hein? Vamos lá na linha 25? Ó, cadê? Bora aqui. Ó, é impossível ficarmos inertes. Olha ele aqui, a palavrinha aqui, ó. Diante dos meandros das situações, né? É impossível ficarmos inertes diante do cotidiano. O que é inerte, hein, gente? Fica paralisado. Paralisado, parado. Muito bem, estou gostando de ver vocês. Então, olha só o que é inerte, né? O adjetivo inerte pode ser substituído sem prejuízo de significado por paralisado, desgostoso, diminuído, fracassado ou preguiçoso. Paralisado. Paralisado. Quinta questão, letra A. Essa questão estava fácil. Concordam? Sexta questão. Na comunicação diária, muitas vezes nos valemos de ditados populares para justificarmos nossas opiniões e maneiras de agir, ou para direcionar as ações de pessoas às quais desejamos aconselhar. Os ditados populares, também chamados de adágios ou provérbios, são registrados nas culturas devido ao tanto que são utilizados. Por isso, de alguma maneira, os ditados populares refletem o senso comum das pessoas sobre algum tema. Sobre o ditado popular, a curiosidade matou o gato, é correto afirmar que é utilizado para... Para que serve esse ditado popular, hein, gente? Curiosidade matou o gato. Para que a pessoa não seja tão curiosa. Exatamente, porque o gato é curioso e morreu. Por exemplo, Curioso? olha só, por exemplo, faz de conta que começa um tiroteio aqui na rua, na frente da minha casa. É uma suposição, tá, Silas? Começa um tiroteio aqui na frente da minha casa, na rua. Eu vou para lá olhar, ver, pela curiosidade, para ver o que está acontecendo? Não, porque se você for lá, você vai morrer. E você vai morrer pela fica no lugar mais curiosidade. seguro. Com certeza, eu vou me enfiar embaixo da cama. Ô, professora, Pode falar. também teve tiroteio. Pro, qual é a 6? A 6? Sexta questão ainda não falei, vou já falar. Ah, tá. Beleza? Então vamos lá. Ó, a curiosidade matou o gato.
né? Sobre esse ditado popular, é correto afirmar que é utilizado para alertar o indivíduo sobre as consequências indesejáveis quando se tomam atitudes seguindo o instinto da curiosidade? O que vocês acham dessa, hein? Eu gostei dessa. Bora ver o resto? Sim, é essa, é essa. É essa. Esse ditado, a curiosidade matou o gato, serve para amedrontar crianças que agem sem atentar aos conselhos dos mais velhos, as quais são mais experientes. Quer dizer que esse ditado é para amedrontar as crianças? Não. Não. Não, é para ensinar, né? Não é para deixar ela com medo. É exatamente, é ensinamento e não para amedrontar. A curiosidade matou o gato, serve para orientar os jovens quanto à importância da reflexão sobre os atos que praticam durante as atividades recreativas? Só durante as atividades recreativas? Não. É durante o tempo inteiro. Durante a vida, exatamente. A curiosidade matou o gato é utilizada para castigar, por meio de palavras, ações impensadas praticadas por adolescentes, os quais precisam ser orientados constantemente. Não é para castigar. E outra coisa, não é só adolescente que tem ações impensadas, né? E, Principalmente, mas não só. não são só os adolescentes que são curiosos, e não são só os adolescentes que são intempestivos. O que é intempestivo? Que faz uma coisa sem pensar. Os adultos também fazem isso, né? Muitos adultos. E outra coisa que eu queria falar. Inclusive, nessa situação aqui, que eu me lembro, inclusive está no texto também, né? Quem deu a ideia de entrar na caverna foi o técnico. E ele era o adulto da história. Bora lá. Letra E. Impedir que as crianças saiam de casa sem avisar os pais? É para isso que serve esse ditado? Não. Não. Impedir que as crianças saiam de casa? Não. Porque assim também ninguém vive, né? Sexta questão, letra A. Beleza? Sim. Quem acertou essa questão? Eu acertei. Sétima questão. Curiosidade é a pitada de tabasco. Lembra? Tabasco é pimenta. Então, assim, curiosidade assim, é uma pitada de pimenta que adiciona tempero. Curiosidade é uma pitada de pimenta que nos acorda. Curiosidade é uma pitada de pimenta que cria conexão, que dá significado a quase qualquer encontro. Linha 23 e 24 do texto 1. A partícula em destaque tem o mesmo valor e significado em... Tá. Vamos lá. Vamos ler lá? Essa questão está difícil. Vamos lá aqui, ó. Cadê? Onde que está? 23. Cadê? Em contrapartida, quer dizer, né? Agora ele está falando o contrário do que ele tinha dito antes. Certo? A curiosidade matou o gato. Tá. Em contrapartida, quer dizer, ao contrário, né? A curiosidade é considerada importante por autores diversos. Tá vendo? Ele está falando agora um pensamento contrário ao que ele já tinha dito antes, no mesmo texto. Isso aqui é importante, porque ele quer dizer que a curiosidade não é, ele fala aqui, né? Alguns autores consideram curiosidade importante. Entre eles estão esse aqui, o Brian e esse Charlie Fishman, os quais, na obra Uma Mente Curiosa, O Segredo para uma Vida Brilhante, fazem a seguinte afirmação. Se boas maneiras são o lubrificante que permite que todos nós nos demos bem, curiosidade é a pitada de tabasco, que adiciona tempero,
Curiosidade nos acorda, cria conexão e dá significado a quase qualquer encontro. O que ele está dizendo com isso, hein, gente? Nesse parágrafo. E curiosidade da corda algumas outras coisas. É mais ou menos isso. Né? Curiosidade. Ele está dizendo que não é bom ser muito curioso para você não morrer, né? Mas, e aí vem a contradição, mas o quê? Ó? Em curiosidade é a pitada de tabasco, que adiciona tempero, a curiosidade ela nos acorda, ela cria conexão com o mundo e ela dá significado a quase qualquer encontro. A partícula em destaque tem o mesmo valor e significado em... Qual é a partícula em destaque? Aqui, ó, nos. Nos acorda. Ele quer saber aqui, não agora da interpretação de texto, né? Ele quer saber desse pronome. Nos acorda. Pronome oblíquo, né? Pronome oblíquo. Fiquei de olho nos garotos. A curiosidade nos acorda. A curiosidade nos acorda. Fiquei de olho nos garotos que brincavam ao longe. Nos bastidores. Esse nos é o quê, hein, gente? Lugar. Se referindo aos bastidores. É lugar esse nos? Nos bastidores. Nos bastidores. Quer dizer que esse nos acorda. Nos bastidores aqui é em mais os, né? Em mais os é igual a nos. Em cima, dentro, quer dizer, ó, esse nos bastidores é dentro, né, dos bastidores. Esse nos é em mais os, preposição mais artigo, ó, preposição mais artigo, certo? Opa, perdão, mais artigo nos. A curiosidade é a pitada de tabasco que nos acorda. Que nos é esse aqui? É preposição mais artigo também? Deixa eu ver, pera. Hã? Não. Muito bem, Ana Sim, Vitória. Garota. É o É quê? pronome. Pronome, muito bem. Que tipo de pronome é? Pronome. Pessoal. Pessoal do caso reto ou do caso oblíquo? Hã? Oblíquo. Oblíquo, muito bem, garota. Guilherme também falou, né? Então, olha só. Então, eu vou olhar aqui, ó. Fiquei de olho nos garotos que brincavam neles. Aqui é nos garotos, é neles. Em mais eles. Aqui é pronome oblíquo, hein? Vocês estão entendendo a questão, pegadinha? Sim. Nos bastidores, Sim. quer dizer, dentro dos bastidores, as bailarinas se aprontavam para o espetáculo. Então, aqui, esse nos é neles, nos garotos, esse nos aqui é local. Não é isso? Local. Então, eu estou procurando um pronome oblíquo. Então, eu achei neles, em mais eles, e eu achei local. Eu vou marcar a A e a B? Sim ou não? Não. Não. Vocês estão entendendo essa questão, gente? Sim. Está entendendo, Júlia Gabriele? Opa, perdão. Sim. Essa questão é boa, hein, cara? Tá. Ele nos encontrou na hora marcada. E esse nos aqui é quem, hein? Hã? Não há de nada de novo nos programas de televisão, neles. Em mais eles, nos programas. A poeira nos cantos da sala, local também, lugar. Ele lugar. nos encontrou. Encontrou a quem? A nós. Ele Então, nos são encontrou a nós. Neles. Pronome o quê? Oblíquo. Oblíquo. Oblíquo.
Pronome oblíquo, primeira pessoa, do plural. Qual é? Quem acertou essa 7ª questão? Letra C de casa. Quem acertou? Levanta a mão aí para mim. Acertei. Tá, filha, Professora? muito bem, garota. Não. Oi, Professora, Júlia você pode Gabriele. voltar na 6? Acertei. rapidão? Eu não entendi, é o quê? Você pode voltar na 6, rapidão? 6ª questão? Tá. Uhum. Me fala uma coisa, quem acertou essa 7ª? É, Daphne, A Júlia 6 é A. Gabriele. A 6 é A. Eu. Murilo. 6 é letra A. Essa questão estava boa, hein? Questão difícil. Deu para entender a diferença? Nos acorda a nós, pessoas. Fiquei de olho neles, em mais eles. Aqui é pronome oblíquo. O aí aqui é nos bastidores, nos cantos da sala, local, não é local que ele está buscando. Deu para entender? Deu para entender essa questão, gente? Deu? Beleza. Deu, Nicolas? Guilherme, Silas, Isadora. Deu. Beleza. Sim. Deu para entender bem. Estava. Segundo o texto 2, os resgatados foram transportados de maneira diferente até chegarem ao hospital. Olha aquela questão que a gente estava falando. Essas formas de transporte foram sequencialmente, quer dizer, eu tenho que ver qual foi a sequência utilizada para o resgate, tá? Então, vamos lá ao texto 2, olha. Eu acho que é aqui, ó. Primeiro, né? Aqui, ó, tem uma sequência. Ou é no 1, gente? É no 1 ou é no 2? Desculpa, vou lá buscar qual é o texto que eu tenho aqui atrás. Texto 2. Então, olha só, texto 2, vamos lá. Então, eu estou aqui, ó. Primeira coisa, eles passaram pelo mergulho, certo? Tá. Os trechos mais tiravam o tanque, porque estava muito estreito, meu Deus. Aí eles vinham, né, ao saírem da caverna, seguiram. Então, ó, primeira coisa, mergulho, certo? Depois, ao saírem da caverna, eles entraram na ambulância, ó. Foram para a ambulância e de lá eles seguiram para o helicóptero, tá vendo aqui, ó? Dá para ver, gente, aqui, ó. Ao saírem da caverna, mergulho, certo? Sim. Aqui, ó, ao saírem da caverna, seguiram de ambulância para helicóptero. Então, primeiro mergulho, segundo ambulância. O voo, então, ó, voaram, né? Então, helicóptero, terceira, né? Helicóptero. Opa, Ambulância. helicóptero. Muito bem, Gui. Primeiro eles foram, né? E aí eles entraram aqui, ó. Saíram da caverna, mergulho, ambulância para chegar no helicóptero. Depois voaram, né? Por 20 minutos. De quê? De helicóptero, hein? Não é de avião. E aí, do heliponto até o hospital, mais uma vez, eles foram de ambulância. Então, eu vou ter essa sequência aqui de resgate, né? Para eles. Ambulância. Então, eu tenho mergulho, ambulância, helicóptero e ambulância. Essa questão aqui não era difícil. Vamos lá. Desculpa, 8ª questão, né? Então, olha só. Embarcação fluvial? Não, né, gente? Não. Submarino? Submarino também não. Não. Médicos Eles foram nadando. pneumologistas. Quê? Médicos pneumologistas. Não. Médicos pneumologistas são médicos que Isso, cuidam prof. dos pulmões, tá bom? Então, olha só. Médico Pneumologista. Então, olha só, eu tenho mergulhador, certo? Primeiro foi o mergulhador. Depois, ambulância, tá? Aqui, mergulho. Depois foi helicóptero, né? E depois foi ambulância de novo. Qual é a questão?
Mergulhador, ambulância, helicóptero. C. Essa questão estava fácil. 8ª questão, letra C. 9ª questão. Da análise das imagens do texto 2, podemos afirmar que A. Os garotos perdidos na caverna da Tailândia foram resgatados juntos num dia só? Não, né, gente? A gente viu. Eles usaram 3 dias para resgatar as pessoas. Exatamente. Muito bem, vida. E o terceiro É o quê? Exatamente. O último foi o técnico. Então, tá aqui. Eu tô aqui, né, na 9ª. Então, vamos lá, ó. Foram resgatados juntos? Não. Apenas os profissionais de resgate precisaram usar cilindros de oxigênio? Quer dizer que só os mergulhadores usavam cilindro e as crianças não? Não. Não. Você falou no texto 2 que era pros... Deixa eu ver. Eles falam aqui, ó, Gui, aqui no texto 2, está dizendo assim, ó, que, ó, cilindro para o garoto e cilindro para o mergulhador, tá aqui, ó, para os dois, né? Como é que eu posso mergulhar? Eu não sei quantos quilômetros eles tinham que passar de túnel, hein, gente? Eu acho que eram uns 4. Era longo, pro. Era longo. Era longo. Não era um caminho assim de poucos metros, não, hein, gente? Depois dava até. Entrar tanto dentro da caverna. É o quê? Como que eles conseguiram entrar tanto da caverna? Ó, porque eles foram andando só para explorar a caverna. Foram andando, de repente começou uma chuva torrencial, daquelas assim, extremamente. E aí pronto, inundou tudo. Tô ligado. Quando eles tentaram voltar, eles não passavam mais. A chuva já tinha enchido tudo lá. Tá? Tava cheio de água. Eu acho que é a Então, ó, letra D. 9ª, o resgate teve um certo grau de dificuldade devido à configuração geográfica da caverna? Sim, né, gente? Lembra que eles até fizeram um desenho aqui mostrando pra gente como que era a caverna. Então, assim, ó, perdão. Olha aqui, ó, tá vendo? Tinha muito desnível. Eles passaram em locais assim, ó, estreitos. Perdão, gente, me engasguei. A configuração da caverna, ela era muito ruim. Então, o resgate teve um certo grau de dificuldade devido à configuração geográfica? Sim. Sim. D. Os mergulhadores agiram sozinhos, sem ajuda de ninguém. Não. Não, né? Teve 100 pessoas. Eles precisaram de ambulância, helicóptero. Exatamente. E ainda tinham muitas pessoas, eu me lembro, fora, dando comida para os mergulhadores, tinha um monte de gente. E devido ao autocontrole emocional dos garotos, não foi preciso o uso de medicamentos? Foi preciso. Foi preciso. Foi preciso, eles tiveram que ser sedados, né, para poderem ser resgatados. Então, 9ª questão, letra C. 10ª questão. O restante da tripulação certamente achou que tivesse morrido. E não posso culpá-los. Culpá-los. Esse los é quem? Eles. O restante quem? da tripulação. O restante da E tripulação. o restante da tripulação. A partícula em destaque na frase retirada do texto 3 refere-se aos integrantes da tripulação da missão Ares 2, missão Ares 1, habitantes da Terra, que acompanhava a viagem de Mark, astronautas que viajavam com Mark na terceira missão a Marte, integrantes do comando da Terra que monitoravam a viagem Ares 3. Qual vocês marcaram? Aí.
É a letra D, mano. Letra D. Eu marquei a letra E. Ó, D. Mark ficou. Tá, vamos voltar no texto. Mark ficou. Então, a missão do Mark era Ares 1, 2 ou 3? De cara a gente já descarta. Ares Hã? Aqui, ó, nós temos aqui. Exatamente, ó. Então, nós temos aqui, ó. A Ares 1 fez sucesso, a Ares 2 fez sucesso também. Bem, a Ares 3, bem, essa é a minha. Não exatamente a minha. Então, ó, eu já vou riscar. Vocês estão entendendo o que eu estou fazendo? Aqui, ó, risco essa, risco essa. Então, eu não posso culpá-los. Eles quem? Os tripulantes. Os tripulantes, os meus companheiros de voo. E os astronautas que foram junto comigo na Ares 3. São eles. Por quê? Eu não posso culpá-los se eles me deixaram aqui, porque eles acharam que eu estava morto. Então, são os habitantes da Terra? Não. São os astronautas que viajaram com Mark na terceira missão a Marte. Está certo essa? São os integrantes do comando da Terra? Não. Letra D. Exatamente. 10ª questão, letra D de dado. Acertei. 11ª, maravilha. Entre as linhas 13 e 18 do texto 3, Mark relata a recepção que as tripulações Ares 1 e 2 receberam ao agressarem a Terra. Oi? Não foi na questão 11ª que ela foi. Não foi nessa prova que a questão 11ª foi. Como fala? Excluída? Anulada? Anulada. Não, Não foi foi. a quinta. Acho que não é nessa, verdade, não. na Quer sessão ver? tem um. Não foi nessa, não. Ó, entre as linhas 13 e 18. Então, olha lá, o que aconteceu quando as tripulações, né? A missão Ares 1 e 2 chegou na Terra. O que eles receberam? Vamos lá ver. Estou acabando, gente. Por que você só não... Eles receberam medalhas, prêmios e uma honra. Muito bem, bora lá. Ó. Ares 1. Foram recebidos em desfiles. Conquistaram a fama e o amor do mundo inteiro. Então tá. Ares 1 foi a primeira novidade, né? Os astronautas chegaram de volta à Terra, foram recebidos em desfiles, conquistaram fama e amor. Ares 2 chegou, beleza, receberam um aperto de mão, firme, e uma xícara de café quando chegaram em casa. E Ares 3, bem, essa é a minha. Certo, não minha, né? A comandante era Lewis, ela era responsável, eu era apenas um dos tripulantes, só ficaria no comando da missão se fosse a última pessoa, bem. Eu sou a última agora, estou no comando, então bora lá. Então, o que ele quer dizer aqui, ó, na 11ª? Vocês estão me vendo, gente? Vocês estão... Beleza. Então, olha só. As diferentes manifestações para cada missão atestam que o comando aqui na Terra planejou recepção diferente para cada missão? Foi planejado? Hein? Não. Olha só, Não. não é planejado. É porque, assim, a gente nem sabia que ia ter a missão Ares 2. A missão Ares 1 foi. Depois vai ter a Ares 2? Eu não sei se vai ter. Talvez nem tivesse nunca mais. Então, não foi nada planejado, né? Só que a missão Ares 1 é a primeira que vai, ela é novidade. Nossa, os caras foram lá para Marte. Que é isso? Os caras são fera. Porque quem é que vai para Marte? Né? Dificilmente alguém vai Os para Marte. astronautas. Exatamente. Só que é uma coisa, vamos dizer assim, muito difícil, né, de acontecer. Então, bora lá. B. A repetição da missão de ida ao planeta Marte deixou de ser novidade? Opa, é verdade, né? Ó, Sim, vamos voltar lá? por causa que foi repetida. Eles já tinham ido uma Exatamente. vez. Então, olha não só. foi aquela coisa divertida.
Por exemplo, eu Exatamente, não viajo era para uma novidade. cidade. A primeira vez que eu viajei, nossa, é tudo maravilhoso, mas só que aí a segunda já não é muito legal, por Muito causa que bem. eu já conheci quase tudo. É o Silas que está falando? Não, é o Pedro. É você, Pedro? É, Muito bem. Ó, sim. é isso mesmo, Pedro. Então, olha só. Gente, cadê o texto do homem aqui? Ó. Ares 1 foi para lá e ó, foi recebido com desfile, imagina. Nossa, maior sucesso do mundo. Ares 2, um aperto de mão e um café. Exatamente o que o Pedro falou. Então, assim, novidade na primeira vez, na segunda, não estou nem aí para você. É isso bem o que acontece. Então, ó, a repetição da missão E na deixou primeira é de ser inovação, né? novidade? Sim. Agora É que na só. primeira é inovação. Exatamente. É tipo Primeira- estreia. Exatamente. Na segunda vez você fala, isso aí já aconteceu, não estou nem aí. A tripulação da Ares 2 declinou de uma recepção calorosa, quer dizer que os tripulantes que não quiseram declinar é quando eles recusam. Eles recuam, sabe? Recua para trás e fala, não, estou muito cansado, não quero receber homenagem de população nenhuma. Então, foi a tripulação que voltou para trás e não quis receber a homenagem? O que vocês acham? Não, Não, É. Não. claro que Acho- não. Eles queriam Não. receber uma homenagem igual, é lógico. Se eu fiz uma coisa surpreendente, o outro foi lá e fiz também. A dificuldade é a mesma. Eu quero receber uma homenagem igual. Né? Mas com quem que você vai? Ai, com o Lucas. Isa, Mas fecha aí o seu som, mas o ouvido. problema é mais de quê? Isa, fecha o seu som. Tá. D. Só houve verba bastante para recepcionários. Foi por causa do dinheiro? Falou lá que, Não. devido à dificuldade econômica, só vamos recepcionar bem a Ares 1, a Ares 2 não. Nem falou isso, negócio de dinheiro. Não. A missão Ares 1 foi bem sucedida, enquanto a Ares 2 fracassou. A Ares 2 fracassou? Não. Para a recepção ser diferente? Não. Não. A Ares 2 foi tão bem sucedida quanto, só que não era mais novidade, é isso, né? 11ª, letra B de bola. Quem acertou essa questão? Quem acertou a B, a 11ª? Ninguém? Ninguém fez essa, gente? Eu não lembro qual que. Mas eu errei. Não lembro. Mas deu para entender agora? Eu ainda não fiz a 11ª. Deu para entender, gente, agora? Sim. Bora lá. Deu. Última questão e aí a gente acaba isso. Se o oxigenador quebrar, vou sufocar. Se o reaproveitador de água quebrar, vou morrer de sede. Se o RAB se romper, vou explodir. Se nada disso acontecer, eu vou ficar aqui sem alimento e acabar morrendo de fome mesmo. A partícula se repete-se 4 vezes. Mark a utiliza em sua narrativa para dar às suas preocupações a ideia de... Vamos lá. Se é uma conjunção, né, gente? Sim. E esse se, como conjunção, ele está representando o quê, hein? Se, Hipótese? né? O texto 3. Exatamente, ó. Há condições, o se, ele está utilizado aqui para falar que há condições de perigo que ameaçam a sobrevivência? Sim. Sim. A finalidade de sua missão está ameaçada pelo decorrer do tempo, é por isso? Não. A oposição extraterrestre à sua vida em Marte? Não. Ele, Mark, tem a tendência a exagerar seus problemas? Ele está exagerando? Não. Não, ele tá na real.
Há dúvidas quanto aos reais perigos? A sua pegada em matos? Dúvida. Não. Ele sabe de todos os problemas. Tchau. Tchau, galera. Deixa eu tirar aqui. Tchau.